Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda aula, gravada para vocês, especialmente para o extensivo noite, e é sobre mudanças de estado, calor latente, mudanças de estado. Então vamos recordar um pouquinho sobre a parte de calor sensível primeiro, que nós já vimos, que é aquela quantidade de calor que, dada ou tirada de uma substância, vai provocar mudança de temperatura. Então a gente chama isso de calor sensível, e a gente calcula esse calor sensível naquela formulazinha famosa, o que macete, Q igual a mc delta θ. M de massa, Czinho de calor específico sensível e delta θ de variação de temperatura. E esse é o calor específico sensível. Agora vamos falar das mudanças de estado, porque você pode também dar ou tirar calor de uma substância e ela mudar de fase, mudar de estado. Então vamos relembrar primeiro as principais mudanças de estado. São essas daqui, de sólido para líquido, a gente chama de fusão, de líquido para gasoso, vaporização. Existe uma passagem direta, algumas substâncias passam direto de sólido para gasoso em determinadas condições, chama-se sublimação. E aqui a volta, gasoso para líquido, liquefação, e líquido para sólido, solidificação. A passagem direta de gás para sólido chama-se ressublimação. Para você fundir, vaporizar, sublimar, você precisa dar calor para a substância. São transformações chamadas de endotérmicas. E para liquefazer, solidificar, ressublimar, você precisa tirar calor, são chamadas transformações exotérmicas. Mas o mais importante de tudo isso é o seguinte: durante a mudança de fase da substância pura, a temperatura fica constante. Então o que quer dizer isso? Que a substância, quando está mudando de estado, todo o calor dado ou tirado dela vai ser usado exclusivamente para uma reorganização molecular, ou seja, para ela mudar de estado sem alterar a sua temperatura. Você coloca uma chaleira de água lá para ferver, coloca um termômetro para verificar as mudanças de temperatura durante o aquecimento. Então a temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chega perto de 100 graus, se você estiver sob pressão normal, a água entra em ebulição. A partir daí, ela está vaporizando, você pode observar que a temperatura não muda mais, ela fica constante, fica estável. Por quê? Porque ela está mudando de fase. Então é assim que acontece com as substâncias puras. Ao chegar no ponto de mudança de fase, a temperatura estabiliza, fica fixa, enquanto a substância estiver se transformando. Tá bom? Bom, aí vem mais uma questão. Como é que nós vamos calcular a quantidade de calor para mudar algo de fase, que a gente chama de calor latente, certo? Para o calor sensível a gente conhece, é o Q macete. Para o calor latente, como não tem o delta θ, não vai ter variação de temperatura, a quantidade de calor é calculada fazendo M vezes L. Quantidade de calor, M vezes L, é o QMOL. O que é esse M? É M de massa. E esse L? Esse L é uma característica da substância, chama-se calor específico latente da substância. Por exemplo, calor específico latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. O que significa isso? Cada grama de gelo para fundir, estando a 0 graus sob pressão normal, precisa de 80 calorias. Então, se eu quero fundir, por exemplo, 10 gramas de gelo a 0 grau, eu vou gastar 10 vezes 80, 800 calorias. Então é assim que a gente faz a conta, o cálculo da quantidade de calor latente para que uma substância mude de fase, no QMOL. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos praticar um pouquinho, vamos fazer um exercício da nossa apostila, Vou apagar aqui, depois você pode pausar, rever, organizar essa teoria no seu caderno, para quem gosta de organizar isso de uma forma escrita. Então lá na página 27, nós vamos fazer primeiramente o exercício 3. Tá bom? Que diz assim: o derretimento de gelo das calotas polares é um dos problemas provocados pelo aquecimento global. Suponha que o gelo polar se encontre a menos 4 graus Celsius. Então, temperatura inicial, menos 4 graus Celsius. E se funda a 0 graus Celsius. Considerando-se o calor específico sensível do gelo, Czinho do gelo, 0,5 calorias por grama graus Celsius, e o calor específico latente de fusão do gelo, que a gente falou agora há pouco dele, 80 calorias por grama
Pergunta: a máxima massa de gelo polar que pode ser derretida com uma quantidade de calor igual a 3,28 vezes 10 a sexta calorias é? Então tá aí, 10 a quinta calorias, né? Quanto de gelo você consegue fundir com essa quantidade de calor? Essa é a pergunta. Acontece que você não consegue fundir gelo a menos 4 graus. Primeiro você tem que fazer o gelo chegar a zero. Então você tem que dar calor, tem que gastar calor para ele chegar a zero. Aí você gasta um pouco mais de calor para fazer ele fundir. E a soma dessas duas quantidades de calor é esse total que ele me deu, certo? Então olha como é que nós vamos achar essa massa. Quantidade de calor total é a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente. Aqui para fazer o gelo chegar a zero e aqui para derreter o gelo. Então nesse calor sensível eu vou usar o Q macete. E nesse calor latente, o Q mole. Uma fórmula para cada coisa, né? Essa aqui para mudança de temperatura e essa para mudança de estado. Perfeito? Vamos colocar a quantidade de calor que ele me deu. Né? Em vez de colocar 3,28 vezes 10 a quinta, posso colocar 328 vezes 10 a terceira. Eu tiro 2 daqui, 2 zeros, né? No caso 100, multiplico para sair com a vírgula. Aqui eu não sei a massa, calor sensível meio, variação de temperatura. De menos 4 eu quero que chegue a quanto? A zero, né? Então tem que variar 4. Aqui outra vez a massa e o calor latente de fusão, que é 80. Ficamos com 328 vezes 10 a terceira. E aqui meio vezes 4 dá 2, somando com 80 dá 82 M. A massa, portanto, vai ser 328 vezes 10 a terceira, dividido por 82. Isso dá 4 vezes 10 a terceira gramas. Ou, né, 4 quilos de gelo. Cada 10 a terceira gramas é 1000 gramas e 1000 gramas é 1 quilo. Então isso dá 4 quilos de gelo. Alternativa D para a nossa questão número 3. Essa parte de calor latente. Beleza? Entenderam? Bacaninha, né? Uma questão bacaninha. Importante você lembrar que você, sob pressão normal, não pode derreter gelo a menos 4 graus, né? Tem que primeiro fazer ele chegar a zero, então você gasta um pouco de calor sensível e depois gasta calor latente para fazer ele virar água líquida. Certinho? Então vamos ver mais a questão número 2. Nós vamos voltar agora para a questão número 2. Que está na mesma página, né? Esta traz um gráfico de temperatura por quantidade de calor, em calorias. É este gráfico aqui. Vamos anotar aqui. 150 calorias. 750, 900. Essa parte gráfica é muito importante, viu, gente? Isso aqui chama-se, na verdade, curva de aquecimento. Aqui está sendo mostrado o que está acontecendo durante o recebimento de energia pela substância, recebimento de calor, né? O que está acontecendo com ela. Então diz aqui, o gráfico mostra a temperatura de 100 gramas de uma substância. Então temos uma massa aqui, 100 gramas, inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor absorvida. Nessa situação, o calor latente específico de fusão da substância é, o que ele está querendo? Calor específico latente, o calor latente específico é o L. Né? É o L que ele quer. Se ele pedisse calor específico sensível, é o Czinho. Né? Você tem um para fase sólida e um para fase líquida. Mas vamos ler o gráfico, vamos entender o gráfico. Ó. Essa primeira parte apresenta ou representa o aquecimento da substância na fase sólida. Então é um sólido sendo aquecido. De repente você continua dando calor, mas a temperatura não está mudando mais. Ó, ficou constante em 327 graus. Por que fica constante? Porque está mudando de fase, obviamente. Né? Então esse aqui é o intervalo em que a substância está
se transformando, está mudando de estado. Então, o que nos interessa está aqui, ó. Já que ele pede o calor específico latente, então ele está falando de mudança de fase. Aqui depois do final é o aquecimento da substância já na fase líquida, né? Ela já está líquida, o aquecimento do líquido volta a ser calor sensível. Então o nosso foco é aqui. Primeira coisa, quanto de calor você usou para fundir essa substância? Aqui é 150 calorias, aqui é 750. De 150 para 750 você usou 600 calorias, certo? Para achar o L, nós vamos usar o quimómetro, certinho? Temos a quantidade de calor que você usou, temos a massa da substância que fundiu, portanto o calor latente de fusão da substância fica 600 por 100, que é igual a 6 calorias por grama. Está aqui o L, né? O que quer dizer isso? Cada grama para fundir precisa de 6 calorias, então temos aí a alternativa D para essa questão. Espero que tenham entendido, se não, nós conversamos ainda sobre esse assunto na nossa próxima aula em tempo real, tá ok? Um abraço, muito obrigado pela atenção de vocês.